Meu nome é Carolina. Cresci em Petrópolis, uma cidade tranquila do interior do Rio de Janeiro, onde o único barulho vinha do vento nas copas das árvores antigas e dos ônibus que passavam pela rodoviária velha. Mamãe foi embora quando eu tinha 9 anos. Disse que em Portugal a vida seria melhor. No começo esperávamos, depois ligávamos menos, até que ela simplesmente deixou de fazer parte das nossas vidas. Ficamos só eu e meu pai, carrancudo calado, sempre cheirando a graxa e óleo de motor. Ele não era do tipo que abraça ou diz te amo. Mas toda manhã eu acordava com o cheiro do café dele e ouvia ele mexendo a colher na xícara. Exatamente às 7h50 ele alisava minha gola antes da escola e colocava dinheiro no meu bolso, sem olhar. Esse era o amor dele. Tive que aprender tudo sozinha. Como combinar meia calça com saia, qual a diferença entre sombra e iluminador e como fazer chá de camomila quando doía. Eu buscava respostas na internet, observava as amigas e ficava calada. Eu e meu pai vivíamos numa rotina rígida: escola, trabalho, jantar, televisão, sono. No meu quarto havia cortinas desbotadas com margaridas, e acima da cama uma prateleira com uma boneca sem um braço. Eu quase não saía de casa, exceto para o mercado ou buscar material escolar. Tinha poucas amigas, principalmente colegas de classe com quem trocava mensagens, mas não saía muito. Me bastava mergulhar na música, nos memes e nas infinitas histórias de vidas alheias. E tudo seguia tranquilo até que começaram essas mudanças estranhas. Não consigo dizer exatamente quando aconteceu. Talvez quando senti pela primeira vez que papai olhava para mim por mais tempo. Não como para uma filha, mas como se algo no olhar dele se demorava. Como se ele tentasse lembrar quando eu tinha crescido. Tudo começou com pequenos detalhes. Estávamos assistindo um filme antigo brasileiro numa noite. Eu tinha vestido uma camiseta de algodão larga sem sutiã. Estava quente. Maio estava abafado. Sentei no chão, apoiando minha cabeça nos joelhos dele, como fazia quando criança. Ele passou a mão pelos meus cabelos. Delicado, cuidadoso como sempre, mas mais devagar. Seus dedos demoraram na base do pescoço, e dentro de mim passou uma faísca, algo novo, inesperado. O coração batia como de um passarinho. Eu congelei, e então percebi que ele também prendeu a respiração. Eu sabia que era errado, mas não conseguia me distrair. Algo em mim, talvez pela solidão, talvez por um estranho sentimento de maturidade, estava acordando. Não de repente, não como tempestade, mas como vapor saindo de uma chaleira, silencioso, mas com pressão. Depois daquela noite ele começou a se comportar diferente, quase não olhava nos olhos, saía do quarto se eu entrasse. Mas eu, ao contrário, comecei a buscar seu olhar, procurava por ele, testava se ele notaria que eu tinha passado rímel, que eu tinha vestido shorts curtos que antes eram grandes e agora ficavam justos. E ele notava. Uma vez, saindo do banho de roupão sobre o corpo nu, esbarrei nele no corredor. Ele desviou o olhar instantaneamente, mas senti que ele se demorou nos meus joelhos. Um pequeno fetiche não significando nada, mas a tensão ficou no ar, como uma tempestade antes da chuva. Comecei a me comportar com mais ousadia. Às vezes sentava no parapeito da janela, esticando as pernas, às vezes andava descalça pelo piso frio, como que sem querer expondo os tornozelos. Tudo era um jogo. Eu não sabia o que queria. Apenas capturava a reação. Mas um dia ele entrou no quarto quando eu experimentava um vestido novo, curto, esvoaçante com as costas abertas. Não ouvi quando ele se aproximou. Quando me virei, ele já estava na porta, calado. Seus olhos se demoraram nas minhas omoplatas. Ele acenou secamente bonito e saiu. Fiquei parada diante do espelho ouvindo ele se afastar pelo corredor. O coração batia na garganta. Desde aquele dia começou entre nós um silêncio. Diferente. Ele já não era familiar. Nele se escondia algo que nós dois não sabíamos nomear. Algo que estava além do amor habitual entre parentes. E eu sabia, se não parássemos, isso se tornaria uma história da qual não poderíamos sair os mesmos. Depois que peguei seu olhar nas minhas costas, tudo ficou diferente. Isso já não podia ser chamado de acidente. Nós dois entendemos que estávamos à beira de algo estranho, assustador, mas ao mesmo tempo sedutor. O calor em Petrópolis era raro. O vento não se movia. Mesmo à noite as janelas não ajudavam. Papai deixava o ventilador ligado na cozinha de noite, e eu abria a porta do quarto para que ao menos um pouco de ar passasse. Eu dormia numa camisola curta e fina, velha, mas confortável. O tecido era quase transparente, especialmente na luz, e eu sabia disso. Mas por algum motivo não me trocava. Havia a sensação de que eu estava testando algo, eu mesma, o destino. Ele começou a aparecer mais na porta do meu quarto, às vezes apenas passando, às vezes se demorando.
sob o pretexto de querer perguntar onde está o carregador ou se quer o chá. Eu acenava em silêncio, mas tudo no meu corpo congelava quando ele ficava na soleira, apoiando a mão no batente, de shorts de moletom caseiro e camiseta. Havia em seu rosto sinais de uma noite insone. O olhar era pesado, mas não de raiva, daquele cinza interno que queima enquanto você finge que está tudo bem. Uma vez, voltando da cozinha, encostei nele sem querer com o ombro. Era apertado. Eu passava, e o tecido da minha camisola tocou a pele dele. Foi um sussurro quase inaudível, mas nós dois congelamos, como se aquele som fosse um tiro. Ele disse baixinho me desculpa. E eu sussurrei tudo bem, mas nada estava bem. Na noite seguinte, como tentando fugir de tudo, ele sugeriu vamos ver um filme. Como antes. Não respondi imediatamente, mas fui buscar um cobertor e me deitei no sofá, encolhendo as pernas. Ele trouxe chá, colocou na mesa. Me aconcheguei ao lado dele, como quando criança tinha medo de tempestade. Só que agora o tremor dentro era diferente. Ele me cobriu com o cobertor, e nossa pele se tocou. Eu sentia como seu ombro era quente, como seu braço ficava tenso tocando meu cotovelo. Assistíamos algum melodrama onde a heroína saía da cidade natal para Lisboa, e todos se despediam dela na rodoviária. Não me lembro do enredo. Só me lembro de como ele se inclinou mais perto de mim e como minha respiração falhou. Carolina, você cresceu, disse ele, como arrancando palavras do peito. E às vezes eu esqueço que você já não é criança. Virei-me para ele. Estávamos perto, tão perto que eu via como a luz da tela dançava em seus olhos. Eu sei, respondi baixinho. Ele desviou o olhar, passou a mão pelo pescoço. Um gesto que fazia quando ficava nervoso. Às vezes me parece que sinto algo errado, entende? Eu acenei, porque também sentia. Era assustador, mas incrivelmente vivo, como se o coração de repente acordasse. Ele não tocou, não se aproximou, apenas ficou ao lado em silêncio. E esse silêncio era mais alto que qualquer palavra. Alguns dias depois o calor finalmente me venceu. Saí para a varanda de top sem alças e shorts curtos, só para respirar, sentir ao menos um vento leve. O cabelo estava preso num coque desarrumado, e meus pés descalços descansavam no piso fresco. Papai também saiu para a varanda com uma garrafa de água. Não falamos, apenas ficamos lado a lado, olhando para a rua deserta iluminada por postes raros. A luz caía nos meus ombros, e eu sentia como ele olhava de novo. Você precisa ter cuidado, Carolina, disse ele de repente. Com o quê? Com você mesma. Você já não é menina, e algumas coisas podem significar mais do que você pensa. Virei-me para ele. Talvez eu saiba exatamente o que estou fazendo. Ele ficou em silêncio por muito tempo, e então entrou. Mas eu sabia, estávamos à beira. Faltava um passo. Uma vez acordando mais cedo que o normal, saí para a cozinha naquele mesmo top e um hobby transparente com rendas por cima. Ele estava lá só de toalha, acabado de sair do banho, cabelo molhado, vapor nos vidros. Nossos olhares se encontraram. Ele congelou. Eu também. Me desculpa, disse ele. Eu também, respondi. Foi como uma revelação. Nada aconteceu. Mas tudo aconteceu. Ele se aproximou e estendeu a mão para arrumar uma mecha do meu rosto. Seus dedos tremiam. Não podemos, sussurrou ele. Mas já não estamos naquele mundo onde tudo é simples, respondi. E ele entendeu como eu que não havia volta. Depois daquela manhã na cozinha paramos de fingir que nada estava acontecendo. Não houve palavras, confissões ou discussões. Apenas ficamos em silêncio. Mas esse silêncio era novo, denso, viscoso, como mel. Ele impregnava tudo, como colocávamos xícaras na mesa, como nos cruzávamos no corredor estreito, como eu demorava no banheiro alguns minutos a mais, sabendo que ele estava do lado de fora da porta. Tudo ficou corporal. Um dia, perto da noite, decidi sair para correr, vesti legging curta e top com as costas abertas. Prendi o cabelo numa trança apertada. Ele observava enquanto eu amarrava o tênis na entrada. Com esse short não te deixo ir, resmungou ele, mas sem raiva. E com o que você me deixa ir? Com jaqueta de inverno. Ele sorriu, mas o olhar era pesado. Aquele em que já não havia severidade paterna. Nele vivia ganância. Senti como um tremor interno percorria minha coluna, e decidi que não iria correr naquela noite. Ficamos na varanda. Ele de camiseta. Eu num vestido fino de malha de alças. Eu usava chinelos caseiros brancos com acabamento felpudo macio, que ele me deu no ano novo. Encolhi as pernas na cadeira tentando não capturar seu olhar, mas sentia como ele me tocava com os olhos. Das pontas dos dedos até a nuca. O vento mexia minha saia, e de repente ele disse não dormi 2 noites. Não entendo como viver com isso. E você quer viver como antes? Ele não respondeu.
e não era necessário. Me levantei, me aproximei dele, curta, direta, sem prelúdio. Ele ergueu os olhos, e vi como nele se refletia uma sombra de medo. Não por si, por nós. Sentei no colo dele cuidadosamente como testando se a cadeira racharia. Suas mãos não me tocaram imediatamente, mas eu sentia como o corpo dele ficou tenso, como a respiração ficou pesada. Me diz que isso é errado, pedi. Ele ficou em silêncio. Me diz, e eu levanto. Mas ele não disse. As mãos envolveram minha cintura devagar, tremulamente. E nesse momento entendi que cruzamos aquela linha que tanto temíamos. Já não em palavras, mas no tato, nas sensações da pele, do coração, do calor. Não nos beijamos. Não. Mas me inclinei, e nossas testas se tocaram. A mão dele deslizou pelas minhas costas, até onde começava a alça do vestido. Ele passou o dedo por ela devagar, como por uma costura entre mundos. Eu sabia que deveria me afastar, ir embora, sair, abrir a janela, respirar ar, mas fiquei. Você cheira a sal, disse ele de repente. É suor, sorri. Não, é você. Pausa. Tenho medo de você, sussurrou ele. Eu de mim mesma respondi. Aquela noite estava especialmente abafada. Não consegui dormir, saí para a cozinha para beber água, num vestido camiseta preto longo sobre o corpo nu, que quase não escondia as formas. Ele já estava lá, parado na janela, bebendo água direto da garrafa. Estava escuro, só os postes da rua cortavam sua silhueta. Parei na porta. Ele se virou, e ficamos apenas nos olhando por muito tempo. Estou com medo, disse ele. Eu não, respondi. Me aproximei e peguei a garrafa da mão dele e dei um gole, deixando marca de batom no gargalo. Quase não respirávamos. Os segundos se alongavam. O tempo desapareceu. Ele levantou a mão, quis tocar minha bochecha, mas congelou. Pode. Você já está dentro da minha cabeça, respondi. Toque. Ele passou o dedo pela bochecha devagar, da bochecha ao pescoço e mais abaixo até a clavícula. Arrepios percorreram minha pele, a garganta secou. E nesse momento entendi, já não éramos apenas nós. Nos tornamos algo diferente, fora das regras, fora do esquema. Ele de repente me abraçou forte, tanto que senti como ele tremia. Não era um gesto romântico. Era uma luta entre desejo e consciência, entre o que é aceito e o que se quer. Encostei a cabeça no peito dele e ouvi o coração real batendo em uníssono com o meu. E não dissemos mais nada. Depois daquela noite, quando senti como suas mãos tremiam, tudo mudou. E não porque algo aconteceu fisicamente entre nós. Não. Mas porque naquele abraço cheio de luta interna nós como que confessamos um ao outro tudo que antes temíamos até pensar. De manhã saí para a cozinha com a camisa que ele tinha esquecido no meu quarto depois da lavagem. Grande meio amassada, cheirando a sabão em pó e algo quente dele sobre o corpo nu. Ela mal chegava até a metade das coxas. Eu sentia como cada passo meu no linóleo ecoava no ar, como se andasse em campo minado. Ele já estava lá. Comi arroz em silêncio, só de camiseta branca caseira e calça de moletom. No rosto sinais de noite insone. O olhar era pesado, mas não de raiva, daquele cinza interno que queima enquanto você finge que está tudo bem. Você não dormiu? Perguntou sem olhar. E você? Respondi e me servi de chá. Ele empurrou o açúcar, como se isso mudasse algo. Esse gesto era tão cotidiano que quase ri. Ficamos sentados como se discutíssemos o tempo, mas dentro de cada um uma tempestade. Ele comia. Eu fingia beber. Nós dois tentávamos nos segurar, mas tudo ao redor respirava diferente. Mais tarde naquele dia saí para a varanda. Eu usava um vestido velho de verão com florzinhas azuis pequenas, que marcava o peito e se abria em ondas suaves até os joelhos. Sob o vestido nada. Estava quente. E ainda eu queria que ele notasse, que olhasse, mesmo que fosse errado. Me inclinei no parapeito, fechei os olhos e imaginei como ele abriria a porta. E ele realmente abriu. Silenciosamente, sem palavras. Não me virei. Você sabe que me deixa louco, Carolina, disse ele depois de uma pausa. Sim, isso não é jogo. Não, é o que existe. Ele se aproximou mais, quase encostando. O calor do corpo dele eu sentia mesmo através do tecido fino do vestido. Me virei, encontrando seu olhar, e entendi que nada mais o segurava. Estávamos à beira. Palavras não salvavam mais. O certo e o errado se misturaram como manteiga em frigideira quente. Você quer que eu pare? Perguntou ele. Balancei a cabeça devagar que não. Naquela tarde sugeri irmos juntos ao mercado só para mudar de ambiente. Vesti um vestido com botões, justo na silhueta e sapatilhas claras confortáveis. Peguei uma bolsa de palha, deixei o cabelo solto, sem maquiagem. Queria ser real.
Caminhamos pelas ruas de Petrópolis, e me parecia que o mundo inteiro olhava, que os transeuntes entendiam que entre nós havia algo errado. Mas ele andava ao lado em silêncio carregando as sacolas, e nenhum movimento entregava que por dentro era um vulcão. Nosso pessoal escondido. Compramos coisas comuns, pão e iogurte, macarrão, frango. Peguei ainda chocolate amargo, que ele não gostava, mas sempre comia se eu oferecia. No caixa nossos dedos se tocaram quando passei o troco. Ele segurou a mão um pouco mais. Prendi a respiração. Não aqui, sussurrei. Eu sei. Em casa tudo parecia como sempre. Sacolas na mesa, geladeira aberta, fogão instalando. Mas quando passei por ele e minha coxa mal tocou sua mão, ele parou. Se você não for agora para o seu quarto, pronunciou abafado, farei algo de que depois vou me arrepender. E se eu não for? Ele me olhou e em seus olhos estava tudo: medo, fome, ternura, culpa. Então não haverá caminho de volta, Carolina. Me aproximei mais, o abracei pela cintura. E você tem certeza de que ainda precisamos dele? Desse caminho de volta? Ele me apertou forte, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Sentia sua bochecha no meu pescoço, respiração quente, tremor nos dedos. Não era sobre paixão, era sobre como duas pessoas que estavam sozinhas demais encontraram uma na outra aquilo que temiam. Não cruzamos a linha naquela noite, mas ficamos perto dela, abraçados na escuridão da cozinha. Entre o cheiro de manjericão e o frio do freezer, ficamos muito tempo mesmo, e nenhum de nós queria soltar. Agosto em Petrópolis não é um mês, é um estado. O ar parece congelado, as folhas não se mexem, e até a cidade barulha pela metade. E em nossa casa já não havia o mundo de antes. Tudo ficou diferente. Papai quase não conversava, mas aparecia cada vez mais onde eu estava, no corredor, na cozinha, no banheiro de manhã, como se fosse atraído como um ímã. E eu já não lutava comigo mesma. Sentia que tinha atravessado algo por dentro. Conquistei uma calma selvagem e assustadora. Não havia mais medo, só uma estranha antecipação. Naquele dia acordei antes dele. Na rua havia um frescor raro, e decidi fazer café da manhã. Algo simples: omelete com queijo, torradas, café. Eu estava de roupão curto creme, com renda na barra, sem roupa íntima, cheirando a mel e laranja, novo gel de banho. Ele saiu para a sala, bocejando, de camiseta cinza e calça de moletom escura, congelou na porta da cozinha ao me ver parada no fogão, meio nas pontas dos pés, pegando pratos na prateleira de cima. Senti como seu olhar deslizava devagar por mim, dos calcanhares à nuca. Não me virei. Café da manhã pronto, disse baixinho. Ele se aproximou e ficou atrás, tão perto que senti o calor do peito dele através do tecido fino do roupão. Você entende no que estamos nos metendo, sussurrou ele. Isso não é jogo, respondi. E nós dois sabemos disso. Me virei para ele. Estávamos quase colados. Ele devagar levantou a mão, passou o dedo pelo meu ombro. Estremeci, mas não de frio, de que aquilo era real, toque real, sem fingimento, sem como que por acaso. Se eu fizer isso, não poderei mais ser seu pai. E eu já não me sinto filha quando você olha para mim assim. Ele fechou os olhos com força, como se dentro dele trovejasse uma tempestade, e então abriu. E ali não havia mais medo, só aceitação, como se não pudesse mais resistir. O dia passou como em delírio. Quase não falamos. Fui para o quarto, li, deitei, mudei a música sem sentido. O coração batia estranho, como se soubesse que à noite tudo se resolveria. Perto das 21 horas saí num vestido preto curto sem alças. Cabelo solto, perfume leve com almíscar. Sem palavras. Ele estava na varanda. Na mesa 2 taças. Gin com limão. Ele ouviu meus passos e olhou longo, devagar, sem perguntas. Só os olhos. Neles estava tudo: dor,